No cenário internacional, a Agência Internacional de Energia Atômica quer contabilizar agora urânio nas instalações iranianas atacadas pelos Estados Unidos. O Eliseu Caetano está de volta aqui na programação e tem mais detalhes sobre o assunto. Pois não, Eliseu? Oi, Nonato, muito bom dia novamente para você, para a Soraya e para todos que nos acompanham. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 41 minutos na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida, 29 graus Celsius na manhã desta segunda-feira. Estamos acompanhando aí a crise em torno do programa nuclear iraniano, que se intensificou bastante no início desta semana, viu? De acordo com informações da Agência Internacional de Energia Atômica, que é braço das Nações Unidas, eles estão, a partir de hoje, cobrando do governo iraniano acesso às instalações nucleares que sofreram com os ataques americanos neste final de semana. A crise é porque os agentes que trabalham nessa agência não estão conseguindo chegar até essas instalações nucleares para fazer uma avaliação dos danos causados pelos ataques que aconteceram neste último final de semana, para monitorar literalmente as atividades nucleares no mundo. Durante uma reunião do Conselho de Governadores da agência, que aconteceu em Viena, aliás, uma reunião feita de emergência, o diretor Rafael Grossi cobrou o retorno imediato dos inspetores da entidade às instalações nucleares do Irã, especialmente a planta de Fordo, que foi duramente atingida pelos bombardeios dos Estados Unidos no último final de semana. A exigência do diretor vem após uma sequência de ataques dos Estados Unidos contra essas instalações nucleares, contra essas infraestruturas nucleares iranianas. Segundo ele, o objetivo da inspeção é prestar contas dos estoques de urânio altamente enriquecidos, entre eles os cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, um nível muito próximo do necessário para a fabricação de armas nucleares. O chefe da agência reforçou que o cenário atual representa um grave risco à segurança internacional e fez um apelo direto ao cessar das hostilidades. Ele disse o seguinte, abre aspas, Irã, Israel e o Oriente Médio precisam de paz e, para isso, é necessário retornar à mesa das negociações e garantir que os inspetores da agência, os guardiões do Tratado de Não Proliferação Nuclear, possam avaliar a real situação das instalações iranianas, fecha aspas. No entanto, o acesso da agência ao programa nuclear do Irã está atualmente suspenso. Segundo o diretor, o governo iraniano justificou e notificou a agência no último dia 13 de junho sobre a adoção do que eles chamaram de medidas especiais para proteger equipamentos e também materiais nucleares, o que inclui as restrições, que incluem aí a restrição de entrada de inspetores internacionais. Rafael Grossi alertou que sem acesso às instalações, Soraya e Nonato, é impossível avaliar a extensão dos danos e também a integridade das centrífugas utilizadas para o enriquecimento de urânio. As consequências dos ataques são visíveis, de acordo com a fala do diretor. Imagens de satélite divulgadas na manhã desta segunda-feira revelam crateras na planta de Fordow, principal local de enriquecimento de urânio do país, sugerindo aí o uso de munições de penetração subterrânea. Grossi ainda afirmou na manhã de hoje que danos muito significativos são esperados devido à carga explosiva empregada e também à natureza extremamente sensível à vibração desses equipamentos. O Irã, por sua vez, elevou o tom contra a agência internacional agora há pouco. O representante iraniano na agência afirmou que o órgão da ONU não está mais funcionando de forma efetiva e colocou em dúvida a sua imparcialidade no atual cenário do conflito. Para Teherã, o retorno da diplomacia só será possível quando Israel interromper os bombardeios contra o país. Seguiremos daqui acompanhando todas as principais notícias da manhã desta segunda-feira nos Estados Unidos e no mundo. Eu volto, Soraya e Nonato, daqui a pouquinho com mais notícias do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio. Tá combinado. Obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. O professor Marcos Vinícius de Freitas, a gente traz ele aqui para a nossa conversa. Ainda que o Irã tenha críticas à Agência Internacional de Energia Atômica, mas se é signatário do Tratado de Não Proliferação,
tem que permitir que a agência possa acompanhar de perto os seus movimentos. Por outro lado, é um momento delicado para que a gente tenha uma inspeção por lá, não, professor? E é difícil também, né? Porque se você pensar, Nonato, por um lado, se a agência vai e diz que efetivamente não houve o dano previsto, isso pode ser um convite à continuidade dos bombardeios por parte dos Estados Unidos e de Israel. E hoje mesmo, como já foi dito hoje no jornal, Israel bombardeou novamente a estação de Fordon, né, nesse processo todo, sob a alegação de que queria ali impedir que chegassem pessoas ao lugar, mas nós sabemos, pelo que foi dito por alguma parte da mídia também, de que talvez não tenha sido não tenha tido o impacto esperado pela atuação. Então é aquela questão que a gente se perde nas narrativas, mas uma coisa que é óbvia, não é, nesse processo todo, é que com o arrefecer daqui a algum tempo esta situação, não há dúvida de que ao Irã não interessaria mais fazer parte da agência internacional, fazer parte do Tratado de Não Proliferação, porque, ao fim e ao cabo, o que descobriu é que, mesmo fazendo parte e mesmo sofrendo as inspeções, isto não foi aí o elemento suficiente para impedir que houvesse uma ação preconizada contra o Irã desde a década de 90. Então, essa é uma narrativa que se perpetuou e que com o Donald Trump se tornou uma realidade, mas que com os outros presidentes norte-americanos não teve o mesmo tipo de guarida. Então, o Irã fica nessa situação e o que nós devemos ter, sim, agora um país que poderá, se não for aí colapsar, né, o regime, como o próprio Netanyahu já tem falado e tem abordado nesse sentido, se não colapsar, nós teremos aí um governo que provavelmente vai entender que precisa desta bomba atômica para se proteger. E aí vai ter todo o processo de desenvolvimento distanciado da Agência Internacional de Energia Atômica. Pode ficar muito pior a situação do que já está.